Boa noite! Eu estava aqui esperando vocês, ao invés de deixar engatilhadinho, me perdi. Muito boa noite a todos. Vou entrando aqui no Instagram também. Boa noite, meus amores. Bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Peraí. Fechou. Muito bem-vindos! Nosso segundo dia, segunda noite desta semana da reabertura de vagas de holococriação. Ontem, para quem esteve aqui, falei para vocês que reabrimos, né, vagas extras para o nosso treinamento Holococriação de Sonhos e Metas, e justamente por isso que esses encontros lindos estão acontecendo, onde o meu objetivo aqui, nesse encontro ao vivo, é te ajudar a descobrir por que que a tua vida não funciona, por que que para você a cocriação não funciona, ou porque você não consegue mudar a tua vida, quais são os comportamentos que você tem que logicamente você não sabe, mas que determinam, né, determina a realidade que você está vivendo. Então, essa série de 3 encontros hoje, ontem, hoje e amanhã também às 20 horas, tá? Vocês vão perceber que hoje eu vou continuar os segredos ocultos que te levam a viver na escassez nesse encontro de hoje, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. De novo, repetindo que esse encontro ele é de hoje, né? De ontem e de amanhã, eles marcam a reabertura de vagas do nosso treinamento Holococriação de Sonhos e Metas, tá? Que eu vou explicando para vocês durante a live o que que é a reprogramação de frequência vibracional para quem tem interesse, né? De ah, que legal. Tô ainda tentando entender a live de ontem, né? Então imagino o que vai acontecer hoje aqui. Para quem tem interesse de passar por uma reprogramação emocional, um despertar da consciência, uma reprogramação mental, uma reprogramação de frequência, que na verdade, passar pela reprogramação de frequência vibracional nesta vida você vai precisar. A única decisão que você tem que tomar é se é hoje ou se você aguenta mais muitos anos, né, na situação que você se encontra. Essa é a decisão que se toma. A decisão é se eu decido mudar hoje para sempre, né? Se eu vou entrar para o holococriação hoje ou se eu vou esperar mais alguns anos, porque tá tudo bem minha vida como está. E se a minha vida está boa como está, por que que eu vou resolver ela agora, né? Agora, se você não está vivendo a vida que você deseja, se alguma coisa está errada, se você não está realizando teus sonhos, se você não está vivendo uma vida extraordinária, então a tua única decisão é decidir que é agora. Sabe por quê? Porque daqui 6 meses você pode estar vivendo completamente uma nova vida. Daqui 20 dias, daqui um mês. Esse pode ser o melhor ano de toda a tua vida, o início de uma nova vida, de uma nova era. Então, olha que incrível. Mas agora, se você não tomar nenhuma decisão que possa mudar o teu futuro, mudar o teu destino, quem você vai ser daqui a um mês? Se quem você é hoje está criando a realidade que você vai viver amanhã. Lindo, né? E por que que a maioria das pessoas, olha que interessante, por que que a maioria das pessoas que assistiram a aula de ontem não vai voltar hoje? Sabe por quê? Porque ontem doeu. Ontem eu mostrei coisas que a maioria das pessoas não quer ver. A vítima, ela não quer olhar para os seus defeitos, ela não quer olhar para a sua dor. É mais fácil passar por essa vida culpando alguém, culpando o outro, delegando o nosso futuro, o nosso propósito, a nossa felicidade para a mão de um vilão. Então muitas pessoas não vão voltar porque dói ouvir a verdade. As pessoas não gostam de mim. Elas não gostam de ouvir a verdade de que ela é responsável pela vida dela. As pessoas gostam de quem fala o que elas querem ouvir. Eu não falo o que você quer ouvir. Eu falo exatamente aquilo que você não quer, não concorda. Então isso faz com que as pessoas não gostem de mim. E não é sobre mim.
eu vou continuar rica, feliz, maravilhosa e você cada vez mais pobre. Independente se você gosta ou não de mim, me suporta ou não o que você pensa a meu respeito. Porque não é sobre o outro, não é sobre mim, é sobre aquilo que você precisa curar em você. Então, nós tendemos a não gostar das pessoas que falam aquilo que não gostamos, aquilo que não queremos ouvir. Na verdade, eu quero, mas eu não quero. Eu quero com que as pessoas validem aquilo que eu concordo. E se alguém falar aquilo que eu não concordo, eu vou odiar essa pessoa. Eu vou achar que a Elaine é uma charlatã, é uma grossa, uma arrogante, uma antipática, uma estúpida. Um vocabulário chulo. Meu vocabulário é extremamente adequado para o tamanho da tua ignorância. A Elaine fala palavrão. Falo 2 palavrões para você ter uma ideia. Eu não falo palavrões. Eu falo apenas 2 dentro do meu vocabulário completamente adequado com a ignorância alheia. Olha que interessante. Você sabia? A Elaine fala palavrão. Fala 2 só. Para você ver como é estratégico no vocabulário dela. Puta que pariu. Então, eu mostrei que você anuncia a escassez o dia todo. Com cada não posso, com cada tá caro, com cada não tenho. E cada uma dessas frases é uma encomenda para mais falta. Se você não assistiu o encontro de ontem, o encontro está no ar para que você possa fazer essa aula, expandir mais ainda a tua consciência, levar mais ainda a tua vibração, ter mais conhecimento. Tá ali, sai dessa aula aqui quando terminar e vai para aquela aula. E aí você foi entendendo que essas frases, quando ditas, ela é um decreto para te trazer mais falta. Eu mostrei e provei que você ataca o que deseja, que você critica ricos, que você julga quem prospera, que você condena quem cobra caro, e que cada ataque é um decreto contra você mesmo. E muita gente ouviu, sentiu o impacto, vai escolher esquecer, vai voltar para o automático. Eu falei que você pode entrar para o holococriação agora. A pessoa saiu da live achando que não é para ela, que ela não precisa. Mas ela continuou hoje nos mesmos pensamentos, nas mesmas atitudes, nos mesmos comportamentos. E sabe o que aconteceu hoje? Ela criou o amanhã dela, ela criou a semana seguinte. E daqui a um ano vai estar no mesmo lugar reclamando que nada muda. A aula que eu te dei, que eu vou te dar hoje, é para despertar a tua consciência, mas a aula não tem o poder de te reprogramar. É lógico. Por mais que eu fiquei 2 horas aqui dando uma aula intensiva, dando o meu melhor e me orgulho do conteúdo que eu gero, da aula que eu dou, porque eu sou especialista que eu sou e o conhecimento que eu tenho, não apenas o conhecimento que eu tenho para falar o que eu falo, mas principalmente pelos resultados que eu tenho na minha vida e na vida dos meus alunos, o que me torna uma grande autoridade. É ou não é? Mas você voltou. Você voltou. Você está aqui. E isso significa que você que voltou, que está aqui, significa que você quer a verdade mais do que quer o conforto. E é isso que separa quem muda de quem repete. E exatamente você ter voltado que separa as pessoas que vão mudar e vão viver uma vida extraordinária daquelas que vão continuar repetindo um padrão de falta, de escassez, mas ajoelhando, rezando para que Deus mude aquela realidade. O que você vai fazer com o conhecimento que eu estou te entregando é o que determina quem você vai ser. O conhecimento que eu estou te dando, ele desperta a tua consciência, te mostra o diagnóstico do que você tem que mudar, do que você está fazendo de errado. Mas esta live não tem poder de te reprogramar. Reprogramação exige ferramenta, método. E isso só acontece dentro do holococriação. Então, por mais que eu te dê 8 horas de treinamento gratuito essa semana, eu aqui dispondo do meu tempo com muito amor, dando o meu melhor, entregando o meu trunfo. Eu não guardei um conteúdo porque você está aqui de graça, não, eu dei o meu melhor, sabe por quê?
Sabe por que que eu dou o meu melhor numa live gratuita? Porque você vai sair daqui com a régua daquilo que você aprendeu comigo. Se eu te der um conteúdo banal, porque é uma live gratuita, você vai entender que eu sou rasa, que eu sou fraca, que eu sou banal. Porque você vai assistir meia hora, 15 minutos de um conteúdo gerado por mim, você vai dizer, nossa, que fraca que ela é, não sabe nada. Você nunca vai sair da minha presença achando isso de mim, porque eu vou entregar o meu melhor em tudo que eu faço. Então imagine o treinamento. Só que esta live, ela gera nível de consciência, não reprogramação. Reprogramação, mudança de frequência, exige metodologia, que só existe dentro do treinamento, através da ferramenta, da técnica e do método, do acompanhamento. Então, a tua decisão é assistir o que eu estou dizendo, é provar o McLanche feliz, sabor novo do McDonald's, uau, que delícia! Me dá um, por favor. É você experimentar através da minha expertise, meu conteúdo, a minha entrega, meu nível de transformação na tua vida através do conteúdo, dizer, caramba, é isso que eu preciso. Me dá aqui o meu boleto de pagamento do Holococriação. Entenderam? Então eu preciso te motivar e te mostrar qual é o caminho. É você experimentar, entender que eu sou tua mestra. Talvez você passou por aqui e você entendeu. Não me identifico com a Elaine, ela fala puta que pariu, não gosto do método dela, não acredito nela. Sei lá, não interessa qual for o que você pensa sobre mim. Mas é você escolher alguém que represente os teus sonhos, alguém que seja um exemplo. Eu sou um exemplo de família, de resultado, do que eu conquistei, da onde eu saí. Eu sou um exemplo que te inspira a chegar aonde eu estou. É esse mestre, o mestre tem que ser uma inspiração para você. E se você entende que sou eu, as vagas para o Holococriação estão abertas. Se você entende que não sou, está tudo bem. É por isso que Deus formou centenas de treinadores extraordinários com caminhos diferentes que vão te levar para a vida extraordinária. Logicamente, nós escolhemos os nossos representantes, nossos espelhos, os nossos mestres, porque essa pessoa é a pessoa que vai me treinar e ela precisa ser alguém e ter alcançado algo que me inspire, porque aí já está validado que eu vou conseguir também e nada me faz desistir. Hoje eu vou mais fundo. Muito mais fundo. Porque ontem eu te mostrei o que você fez de errado. Hoje eu vou te mostrar por que você fez errado. Eu vou te mostrar a engrenagem, a mecânica, o código. Como que o nosso cérebro foi programado para te manter preso no ciclo da escassez e como que você reprograma. Espera aí um pouquinho. Ô, Jaque, me dá um chazinho? Eu acho que vai ser bom. Me dá uma aguinha também. Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Até avisei já que eu vou fazer uma live mais curtinha. E aí, por que eu pedi um chazinho? Porque só de ter falado essa frase, eu já mensurei quanto tempo eu vou demorar para discorrer sobre o assunto. E eu queria terminar a live em 20 minutos. Elaine, tu tem 1 hora mais ou menos de conteúdo para discorrer sobre só o que você prometeu agora. Mas eu vou tomar um chazinho, se der tudo certo, eu fico mais um pouquinho. Então, ou seja, o nosso cérebro, como que o cérebro ele foi programado para te manter preso no ciclo da escassez? E quanto mais eu te ajudo, através desse conteúdo gratuito de uma live comigo, a entender aonde você vibra escassez, o que você faz de errado, você vai mudando. A live, de novo, ela desperta tua consciência, ela te traz nível de conhecimento para que você possa mudar, mas talvez no nível de profundidade que estão as tuas crenças, os teus bloqueios, os teus traumas, logicamente que o conhecimento não chega para que você possa se reprogramar. É isso que eu quis dizer. Então é claro que uma live muda a tua vida, mas não te reprograma. Porque nossas crenças e os nossos traumas, eles estão em um lugarzinho. É como se, é claro que um sérum, o sérum da marca Elaine Ourives, nosso sérum com ácido hialurônico, ele vai te rejuvenescer. Mas somente passar um creme vai te rejuvenescer?
Vai melhorar? Vai te rejuvenescer 20 anos? Nunca. Não importa que seja esse sérum. Não interessa. Você só vai alcançar esse resultado com cirurgia plástica, com lifting facial. É a mesma coisa com a técnica. O meu conhecimento vai te trazer a consciência, o conhecimento, o entendimento. Mas o conhecimento não consegue ir lá nas profundezas do teu inconsciente e mudar a programação que está lá. Porque para ir nesse lugar, eu não vou com a mente. Bingo. Eu não consigo fazer um lifting facial com creme, eu preciso um bisturi. Eu preciso um cirurgião, um deep planner, sei lá como é que se chamam essas coisas aí. Até porque eu ainda não fiz, mas no futuro, logicamente, vou fazer. Então, é a mesma coisa. Para ir lá nas profundezas do inconsciente, aonde a programação que está gerando quem você é hoje está, eu tenho que entrar com uma ferramenta. Não é com o conhecimento. O conhecimento me deu a sabedoria e o start de que eu tenho que mudar. Mas para ir lá, eu preciso o martelo. Eu preciso a furadeira. E qual é a metáfora do martelo da furadeira? É a técnica Hertz. É uma metodologia de reprogramação neural que precisa de repetição diária. Fez sentido? Então, por isso que eu falei, eu posso mudar numa live, meu Deus, você muda num livro, você muda num vídeo, você muda num podcast. Mas isso não reprogramou a tua frequência, porque é uma outra camada da mente que o pensamento, a consciência, o conhecimento, a sabedoria não acessa. Por isso que o que você faz quando você tem o conhecimento daquilo que você tem que fazer? Se eu quero emagrecer, eu contrato alguém que já emagreceu, que tem um método validado para isso. Lógico, o caminho vai ser mais longo se eu tentar fazer sozinha. Então, você contrata a Elaine, que tem um método de reprogramação de frequência vibracional. Isso aqui se chama o Código da Cocriação. E eu escolhi esse nome, porque cocriação não é um conceito bonito para você postar no Instagram. Cocriação é uma mecânica, é uma engenharia, é a forma como a nossa mente, o corpo e a emoção, o campo ao nosso redor trabalham juntas para fabricar felicidade. Adoro usar essa frase. É a forma como a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso corpo, a nossa fé, aquilo que nós somos na maior parte do dia. Tudo isso ao nosso redor trabalhando junto para fabricar a nossa realidade. Todo dia, toda hora, a cada minuto, a cada segundo, sem parar. E o problema é que você está cocriando no automático, com frequências de medo, de falta, de indignidade, de fracasso, de desesperança. E o resultado é uma vida que não é sua. É uma vida que foi programada para você, pelos teus pais, pela sua história, pelas suas feridas, e você está vivendo ela achando que ela é sua, mas ela não é. É um programa. É um programa que se reescreve no momento em que você decide mudar. E é isso que eu te ensino. Eu te ensino a reescrever o programa. Fabricar abundância na tua mente, porque hoje a tua mente está fabricando escassez sem você saber. Sem você saber. Como ontem nós falamos sobre isso. Por exemplo, uma coisa importante que eu quero te ensinar agora. E se você entender isso, se você não entender isso, nada do que eu falar vai fazer sentido. O nosso cérebro tem 2 modos. Ontem eu ensinei isso e eu quero repetir para começar nossa aula. O nosso cérebro tem 2 modos de operação. Apenas 2. E você só pode estar em um de cada vez. Nunca nos 2 ao mesmo tempo. Isso determina quem vai cocriar e quem não cocria. Na verdade, isso determina quem cocria abundância, dinheiro e quem cocria falta, escassez e dívidas. O primeiro modo é o modo de sobrevivência. E neste modo, o cérebro ele está focado em ameaças. E quando o cérebro está focado em ameaça, porque ele está no modo de sobrevivência, você vai ter golpe, você vai ter desemprego, você vai ter traição, você vai ter perigo, problema, falta, o corpo está tenso, o coração acelerado, a respiração está curta, o cortisol alto, e a única pergunta que o cérebro faz, o que pode dar errado? O que eu não tenho?
ok? O segundo modo é o modo de cocriação, é o modo de criação. E neste modo, o cérebro ele está focado em possibilidades. O corpo expandido, coerente, serotonina, dopamina, ocitocina, que são neurotransmissores de felicidade, amor, prazer. E a pergunta que nesse momento, no modo de cocriação que o cérebro faz é: como eu posso cocriar mais? Como a vida é incrível? O que eu quero? Então, recapitulando o que eu ensinei ontem, você só cocria quando você está no modo de cocriação. Você só atrai quando você está em modo de criação. Você só enxerga oportunidades quando você está em modo de criação. Você só toma boas decisões quando você está em modo de criação. Você só reprograma quando você está em modo de criação. No modo de sobrevivência, você não cocria. Você reage, você não materializa, você repele, você é invisível, você não enxerga oportunidades, você só vê problema. Você enxerga ameaça em tudo, problema em tudo, o lado ruim de tudo. E você vai chamar isso de, eu sou esperto, eu sou desconfiado, eu sou cauteloso. Você é burro, ignorante, boca aberta. E você vai reforçando tudo isso. E agora vem a pergunta: qual modo você está? Se você acorda pensando em problema, você está em sobrevivência. Se você passa o dia preocupado, você está em sobrevivência. Se você sente ansiedade, você está em sobrevivência. Se você dorme pensando em que tudo vai dar errado, você está em sobrevivência. E se você está em sobrevivência, você não cocria nada. Você está reagindo, apagando incêndio, correndo atrás, tapando buraco. E no final do dia, a vida foi um caos de novo. Nada mudou, sobrevivência manteve, sobrevivência repele, sobrevivência permanece, sobrevivência é um ciclo de escassez rodando no piloto automático. E para sair desse ciclo, você precisa sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de cocriação. E aqui que entra o holococriação. E isso não é decisão mental, é uma mudança de fisiologia, é uma mudança no corpo, porque o corpo é que determina o modo. É o corpo que determina o modo, não a mente. Se o corpo está tenso, com cortisol alto, com respiração curta, com coração acelerado, não importa o que você pensa, você está em sobrevivência. Você pode repetir eu sou abundante 1000 vezes se o corpo está em estresse. Se o corpo está ansioso, o cérebro registra mentira, eu estou em perigo e descarta aquela afirmação. E você se frustra. E aí você acha que a cocriação não funciona, que é karma, que é azar, que é o outro. Mas não é que não funciona. É que você está tentando cocriar com o cérebro desligado para a criação. E é por isso que afirmações sozinhas não funcionam. Porque você está falando de abundância com a boca e vibrando escassez com o corpo. E aí você precisa de método. E o corpo sempre ganha, sempre. O corpo sempre vai ganhar. Então, o primeiro passo da reprogramação não é pensar diferente. Não é fazer técnicas de lei da atração. O corpo, no modo de guerra, ele anula os teus sonhos. E só quando o corpo sair da guerra é que o cérebro liga o modo de criação e só no modo de criação que a cocriação acontece. Então, você não precisa de mais estratégia. Você precisa sair do modo de sobrevivência, que é a melhor estratégia, para que aquilo que você deseja mudar, ser, ter ou fazer comece a acontecer na tua vida. Que a gente poderia falar é soltar o freio. Literalmente soltar o freio. Então, quando você acorda de manhã, você se deu conta de qual é o primeiro pensamento, qual é a primeira angústia, qual é o primeiro sentimento que vem? Porque a ferida que você não trata
vira o código que programa a tua realidade. O que significa isso? O teu cérebro ele foi configurado para cocriar o mundo do jeito que você é. E porque você cocria ameaça onde tem oportunidade, rejeita onde tem o amor e escassez onde tem abundância. Porque até os 7 anos de idade, o cérebro ele opera predominantemente nas ondas teta. Teta é a frequência da hipnose, da absorção total, da programação direta do inconsciente, sem filtro, sem questionamento, sem defesa. O que significa que até os 7 anos de idade, repetindo pela milésima vez que eu já dei essa aula, o que você pensa, o que você vibra, o que você ouviu, o xingão que você recebeu, o medo que você sentiu, foi programado como uma verdade. E hoje, como adulto, você age desse jeito e não sabe de onde veio o comportamento que você tem. Então, tudo o que aconteceu com você nessa fase foi gravado como um código, não como memória, como código. E a diferença é crucial. Memória você lembra e pode questionar. Código você roda, sem lembrar e sem questionar. Bingo! Esse código, ele opera no escuro, 24 horas no automático, determinando o que você fala, ao que você reage, ao que você critica, ao que você elogia, ao que você vibra. Tudo que você está falando, reagindo, operando, admirando, elogiando, criticando, humilhando, xingando, se estressando, tudo é inconsciente. É o código operando no escuro que foi programado quando você tinha 7, 8 anos de idade. No automático, no invisível. E esse código, quer você queira ou não, acredite ou não, grite, esperneie ou não, esse código determina tudo que vai acontecer na tua vida. Quando você critica o outro, quando você humilha o outro, que você acha que é tua opinião ridícula, ignorante sobre algo, não é, infeliz. Para você parar de passar vergonha na internet ou com comentários imbecis nas rodinhas de amigo criticando os outros. Basta uma aula sobre a mente humana, a psicanálise e a psicologia para entender que você está falando sobre você e não sobre o outro. Se você foi abandonada, você tem um código gravado que diz: eu não sou importante o suficiente para alguém ficar comigo. Amor, você vai ser insuportável. Você vai ser completamente insuportável com qualquer homem, bom ou ruim, que aparecer na tua vida. Nenhum homem vai ser bom para você. Você vai ser insuportável. E você vai achar que ele é o problema. Eu vou repetir para ver se você entende. Se você tem um código gravado de abandono e rejeição, você vibra uma informação que diz: ei, você aí, eu não sou boa, eu não sou importante o suficiente para ninguém ficar comigo, vai embora, vagabundo! Porque você não é digna de ser amada. Você não é importante para ninguém. Você não vale nada. Você automaticamente já age e reage nesta relação, vibrando aquilo que você mais teme. Então você afasta as pessoas.
Então você automaticamente se sabota, se rejeita, se abandona com medo de ser abandonada. Por isso que você é insuportável, mas você vai enxergar o defeito no outro. Você vai ser aquela pessoa chata, rancorosa, triste, aquela pessoa mimada, mas é mimada que merece uns tapas na bunda, que ela passa o dia inteiro emburrada, de chata, de insuportável. Porque o que você quer na verdade? Como você é a rejeitada e abandonada, você precisa com que alguém se derreta de amor por você. Você precisa ser amada, mas essa pessoa não vai te amar. Porque ela também precisa o que você precisa. Por isso que ela não consegue te dar o que você quer, e aí isso aumenta a tua dor daquilo que você não está recebendo, porque na verdade ela também precisa do que você precisa. Os dois abandonados, rejeitados, falidos e fudidos. E é por isso que um faz o outro sofrer cada vez mais. Um enxergando o seu próprio defeito no espelho da face do outro. E é por isso que os teus relacionamentos são perfeitos desse jeito. Até você decidir que você decidiu mudar, que você decidiu ser feliz. Toda vez que alguém se afasta, mesmo por motivos normais, você dispara. Tá vendo? Ninguém fica. E você sente a dor do abandono. Não é a dor da situação atual. É a dor de quando você tinha 3, 4, 5 anos e alguém que deveria ter ficado foi embora. E você cocriou mais abandono. Porque o código manda o corpo vibrar abandono. E aí, talvez, na sua ignorância, por não ser um aluno do Holococriação, talvez você me pergunte, mestra, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que eu envio um código para o meu corpo pedindo abandono? É, estou. E o campo responde com mais abandono? Aham. E não seria injusto? Eu estou pensando com a tua cabeça. Com quem tem um neurônio. Porque com 2 a pergunta já não existiria. Mestra, não seria injusto? Não. Mas eu não pedi abandono. Eu estou pedindo para ser amada. O meu corpo entendeu isso. É injusto? Não. Não. Calma aí. É extremamente justo. O universo vai te dar mais abandono, traição, rejeição, solidão, vitimização, pobreza, miséria, dor, fracasso. Mas não seria injusto? Não. Mas o universo, o meu corpo não sabe que eu quero ser amada? Não. Quem tem que saber é você, ignorante. Puta que pariu. E tem gente que é tão ignorante que ainda não entendeu. Eu vou ajudar os universitários, espera. Minuto de silêncio para quem não entendeu. Agora, para você entender, você vai ter que dizer, cara, eu sou muito bosta mesmo. Opa, falei 3 palavrões, eu vou voltar para falar só 2. Eu sou muito ignorante mesmo. Ó, a Miriam tá me elogiando. Nossa, que linguagem. Obrigada, Miriam. Minha linguagem é muito boa mesmo. Obrigada. Eu sou muito inteligente. Inclusive, quando eu falo uns bons palavrões para pessoas ignorantes. Porque às vezes, quando eu chamo as pessoas de ignorante, tu acredita que é nesse momento que eu transformo ela? Eu sou realmente muito incrível. A melhor treinadora do mundo. Aquela que chama para a pessoa de boca aberta. Ignorante. Se tiver 2 neurônios, ela entende o que eu estou falando, porque até uma criança de 8 anos entende. Adoro ser admirada pela minha linguagem, pelo meu vocabulário, pela minha inteligência, pela minha capacidade. E assim, se no final do dia você transformou vidas, chamando ela de ignorante, boca aberta, idiota,
conta fechou. E para o ignorante que não entendeu ainda e que serviu o chapéu. Porque uma coisa é você chamar a galera de ignorante e a outra é quem se ofende. Opa, tá falando comigo? Se o chapéu serviu. A regra é assim, ó. Doeu? Leva pra casa que é teu e vai curar. Vocês querem que eu ajude a entender? Eu vou contar uma historinha. Porque eu vou levar em consideração que todo mundo que está aqui é ignorante. Se eu tivesse classificando vocês como inteligentes, eu poderia falar numa linguagem muito sofisticada, científica. Então eu quero partir que todos são ignorantes. Até porque, se a tua vida está com a conta bancária que está, ignorante você é. Assuma primeiro. É verdade, Elaine. Obrigada. Te amo, Elaine. Elaine, você é minha heroína. Obrigada. Você acabou de me dar um bofetão na minha cara. Eu aqui achando que você estava me ofendendo, que devia estar me chamando de inteligente. Você acabou de me dizer, se você é inteligente, sua conta bancária é um sucesso, é rica, é maravilhosa. Então, aceita que dói menos. Ouve, baixa a cabeça, ouve, ouça da live. Sai da live que vai ter um outro treinador para olhar na tua cara e te ensinar do jeito que você precisa. Agora, quem precisa baixar a cabeça e entender que está sendo ignorante, que ignorante é nível de consciência. E se você quiser mudar esse nível de consciência, sendo um desperto, só existe 2 lugares, ignorante e desperto. KKKKK. Então, se você quiser passar para o nível do desperto, o contrário é o ignorante, vamos lá. Mestra querida, não seria injusto o universo não saber que eu quero ser feliz? E ele está entendendo que eu quero ser abandonada? Não! E aí eu vou contar uma historinha como eu contaria para uma criança uma aulinha de HoloKids. Aula de HoloKids. Crianças, você que tem de 5 a 8 aninhos de idade, ouçam a a tia Nani. Deus, quando criou o universo, olha que lindo, meus amores, meus HoloKids. Quando Deus criou o universo, ele deu uma ordem para o universo. Ele disse: universo, você não ouse discutir ordens com o meu humano. Papai Smurf. Eu criei o humano. Você é o universo. Só dirá sim. Só. Que seja feito a ordem que ele quiser. Você dirá sim a tudo que ele quiser. Nunca ouse me desobedecer. Nunca ouse a questionar o que ele quer para ele. Uma vez que para o humano, Papai Smurf, entenderam, meus HoloKids? Papai Smurf deu uma ordem para nós, seus filhos. Ele deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o quê, mestra? Você decide a tua vida. Você escolhe. É você que decide. É você que deseja. É você que intenciona. É você que escreve o que você quer. Ele nos deu livre-arbítrio, decisão, liberdade, escolha. E para que a gente pudesse ter esse poder, ele nos deu um software mais valioso e importante da face da Terra. Consciência. Para usar consciência, precisamos de neurônios, cérebro. Portanto, o universo, ele não tem cérebro, nem consciência. Ele tem uma única ordem para executar. Sim. Portanto, quando você diz, eu sou um abandonado, eu sou um falido, eu sou um perdedor, o universo está lá. Tá bom. Que seja feita a tua vontade. Tenho certeza que Deus está muito feliz comigo. Pronto, Deus. Ó, teu filho pediu,
Abandono, eu dei. Eu nem sei o que é isso, mas se ele queria, eu dei. Eu literalmente, a Globo tá perdendo matriz. O universo falando com Deus. Deus, ó, sabe o teu filho lá? Hoje de manhã, o dia inteiro ele ficou chorando, reclamando dos preços altos, das contas, se vitimizando. O coitadinho, eu dei tudo o que ele queria. Eu dei tudo. Eu disse sim pra tudo, não questionei nada. Tudo que ele quis, ele pediu, eu dei. Alguém entendeu? É assim que eu ensino as minhas crianças no Allo Kids, gente. Um amor. Eles aprendem tudo. E não questionam. Não duvidam. E por que você duvida? Entenderam? Quem tem que ter consciência, quem tem que saber não é o universo, é você. É você. É você. E é por isso que o poder da felicidade, o poder da abundância, o poder da alegria, o poder da saúde, o poder do amor está na palma da nossa mão, está no nosso controle. Eu não tenho controle do hater que fala mal de mim, da pessoa que está me difamando, eu não tenho controle. Mas eu tenho 100% de controle de como eu me comporto, de como eu me reajo, de quem eu sou, de como eu vou reagir e agir diante disso. Isso está 100% no meu controle. E isso diferencia perdedores de fracassados, perdedores de pessoas de sucesso dos perdedores. Quanto mais conhecimento, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais consciência eu tenho, quanto mais eu mudo a minha vibração, a minha frequência, quanto mais eu mudo o meu estado de consciência através desse nível de conhecimento que você está aprendendo de uma forma tão lúdica, tão engraçada, até infantil, né? Que qualquer pessoa, independente do seu grau de instrução, conhecimento, formação, ou se é analfabeto, não consegue entender, mas você melhora a tua vida. Quando você sente esse abandono, que foi gravado que você não é importante para ninguém, você acessa a memória que co-criou esse abandono lá na tua infância. Porque o código manda o corpo vibrar abandono. E o campo responde com mais abandono. Se você foi abusada, o código gravado, o mundo não é seguro. O meu corpo não é meu. Eu não tenho poder. E esse código roda até hoje. Você vive na hipervigilância, você não confia. Você não confia, você não se entrega, você controla tudo, porque soltar o controle é voltar para aquele momento onde você não tinha poder nenhum. Então o teu corpo lembra, mesmo que a mente tenha esquecido, mesmo que muitos anos tenham se passado e que você já tenha esquecido disso, que aconteceu há muito tempo, você cocria situações onde você não tem poder. Porque o código está emitindo, eu não tenho poder. E o campo obedece. Se você foi rejeitada, o código gravado, por exemplo, é eu não sou desejada. Se você foi rejeitada, você tem um código informacional, um código gravado que diz eu não sou desejada, tem algo errado comigo. E esse código ele vai rodar. Você se esforça para agradar todo mundo, para ser legal, para ter o amor de todo mundo. Você muda quem você é para ser aceita. Você não mostra quem você realmente é porque você tem medo. É como se você se mostrasse, você seria rejeitada de novo. Então você vive uma vida falsa, uma máscara, uma performance, e você cocria mais rejeição.
Porque o campo não responde à máscara, ele responde à frequência. Ele responde à frequência da rejeição. Aquilo que eu estou escondendo, que eu estou tentando ser, está escondido atrás de tudo aquilo que eu não dou conta de administrar. Assim como se você foi criticada constantemente, você gravou eu sou inadequada, eu não sou boa o suficiente, tudo aquilo que você faz é errado e esse código roda até hoje. Isso te torna perfeccionista, procrastinadora, porque você tem medo de errar. Você não começa porque se começasse você iria errar. Você não é a pessoa que para e não finaliza, você nem começa. É preguiçosa, mas não é preguiça. É a criança apavorada porque tem medo de ouvir que fez algo de errado. E aí você cocria o quê? Mais fracasso. Porque o código que você está emitindo é eu não sou boa o suficiente. E o campo entrega mais evidências de que você não é boa o suficiente. Esse código ele não fica na sua cabeça. Ele se instala no corpo. Ele muda a postura, ele muda a respiração, ele muda a tensão muscular, ele muda a química, ele muda os receptores das células, ele muda tudo. E o corpo que emite a frequência da cocriação, a parte do nosso corpo não é a mente, não é o nosso sentimento. A parte mais forte, o sinal mais forte é o alinhamento disso, que é a atração com o corpo, que é onde estão armazenadas e guardadas essas informações. Até que você decida mudar. E para mudar, exige metodologia. Método, que é o que nós temos dentro do holococriação, que é o método Ourives Hertz, que é o nosso método que tem a técnica Hertz e uma metodologia com 4 ciclos de reprogramação de frequência vibracional, para que você realmente possa mudar a tua vibração. E para mudar a tua vibração, nós temos que mudar a tua mente, temos que mudar os teus sentimentos, as tuas crenças, mudar o teu corpo, para que você possa ter uma nova assinatura vibracional. A pessoa, por exemplo, que ela foi abandonada, ela carrega abandono no peito. Ela sente um vazio, ela sente um buraco, ela sente uma dor que não tem nome. E ela tenta preencher esse buraco com comida, com compras, com relacionamentos abusivos, com trabalho, com cigarro, com qualquer coisa, com internet, com dopamina, de redes sociais, mas o buraco ele não fecha, porque o buraco ele não é físico, é um buraco emocional e só fecha quando o código é reescrito. Qual é o método que reescreve esse código? Você precisa de um passo a passo. E isso é um treinamento. Um treinamento que vai te dar uma técnica, que vai te dar os exercícios, que vai te dar as aulas que você precisa, que vai te dar as ferramentas, meditações, as reprogramações, os áudios de frequência vibracional para mudar a vibração nas tuas células, a nível químico, celular, biológico e DNA. Isso tudo é possível, e isso é rápido, é só fazer. É só fazer. Você só erra se você não faz. Porque mesmo que você faça de qualquer jeito, mesmo que você não acredite, mesmo que você não goste de mim, você vai ter resultados na mudança das tuas emoções, na mudança do teu estado de consciência. E é esta mudança. Elaine, você está falando que eu vou ter resultados garantidos? Aham. Então eu vou ganhar na Mega Sena? Amor, se eu soubesse os números da Mega Sena, eu vou jogar, eu nunca vou te dizer os números. É óbvio. Do óbvio. Do óbvio. Então, o que são os resultados que você está garantindo? Mudança de frequência. E a mudança de frequência, eu vendo reprogramação emocional. Isso é metodologia. E é essa reprogramação emocional, essa reprogramação de frequência que nós iniciamos com os nossos protocolos de mudança emocional que determina ou garante tudo que você vai cocriar, que eu não preciso nem saber o que é. Mestre, você está me garantindo que eu vou conseguir um grande amor na minha vida? Eu não, a não ser que eu te dê meu marido, meu filho, meu pai, meu irmão. Eu não, cruz incrédulo. Eu estou dizendo, eu estou te prometendo que nós vamos mudar
a tua vibração, para que você possa conquistar aquilo que você quer. E se aquilo que você quer é um grande amor na tua vida, você vai sintonizar a pessoa que está alinhada com o desejo ardente da tua alma. E isso é importante entender, porque as pessoas acham que eu vendo, que eu prometo Mega Sena, carro, casa. Gente, se eu prometesse isso, eu vou ter para mim, né? Eu não sou ignorante, eu sou muito inteligente. Óbvio. É uma metáfora para você entender o que é um trabalho de reprogramação emocional que passa pela mudança das suas crenças, mudança das suas emoções, a reprogramação neural, né? E aí você ter o despertar da tua consciência, o entendimento sobre qual é o teu lugar no mundo, o teu propósito de vida, como funciona a realidade, como funciona a vida, como funciona o universo, e você entender o quanto a vida é incrível, e a partir desse momento conquistar tudo o que você deseja, seja o que for a tua capacidade deste tudo que seja o infinito. É lindo. E como eu sempre digo, a tua decisão não é sobre ser holococriador agora. As vagas para o holococriação estão abertas agora. As vagas extras estão abertas nesse momento. A tua decisão não é ser um holococriador. Porque ser um holococriador é tua obrigação. Não tem saída, amor. Não tem saída. Você vai ter que ser holococriador. Você só vai escolher se você quer fazer agora, hoje, ou se você aguenta viver essa vida miserável por mais alguns anos e piorar cada vez mais. Entendeu? Não há como não ser um holococriador. Porque o holococriação é a certidão de renascimento. É o entendimento do manual da vida humana. O que é a vida humana? Porque eu nasci, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, por que essa vida é desgraçada, como viver uma vida extraordinária. Aonde está escrito isso? Cadê meu manual? Na certidão de nascimento não está meu manual da vida, mãe! O que é a vida, mãe? Por que passamos por isso, pai? Alguém me responde. Da onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Porque a vida é miserável. Teus pais não te deram o manual da vida? Meus filhos receberam. Meus filhos têm. Eles têm o manual da vida. Filho, a vida é isso. Mana, senta aqui que a mamãe vai explicar o manual da vida. Vocês querem fazer o holococriação hoje ou vocês querem fazer o ano que vem? Porque é o manual da vida. Não há como não passar pelo despertar da consciência, pelo entendimento sobre o que é a realidade, o quão extraordinário é viver. E eu quero com que você entenda isso com as tuas células. A vida é extraordinária. A vida é incrível. A vida é incrível. Para ver se você entende. Você sente isso? Você sente que a vida é extraordinária? Você sente que a vida é perfeitamente incrível? Não, Elaine. Então você só está do outro lado da frequência, da plenitude. Você só está vibrando na frequência contrária porque a vida é extraordinária. Eu sou a pessoa que tentei me matar 5 vezes. Porque morrer era a melhor opção que eu tinha numa vida miserável que eu vivia, passando fome, falida, morando dentro de um escritório alugado, com 3 filhos pequenos, sem saber se iriam comer ou não. E muitas vezes passamos fome. E como que hoje eu tenho coragem de olhar para a tua cara, te chamar de ignorante e ainda te dizer que a vida é extraordinária e que se você não está vivendo extraordinário, a responsabilidade é sua e não é de ninguém. Não é de Deus, da tua mãe, do teu pai, do universo, de ninguém. E é por isso que você está aqui, e é por isso que você nasceu. Enquanto você está assistindo uma live nesse nível de conteúdo, despertar de conhecimento, você sabia que pessoas que talvez passaram hoje na calçada do teu lado só vão ter o nível de consciência que você tem hoje, nesta noite, nessa live, daqui 10 anos? Você sabia que o nível de conhecimento que você tem hoje, aqui nesta noite, nesta live, sobre a vida,
sobre a tua vida, sobre querer mudar, querer se curar, perdoar, se alinhar, realizar teus sonhos, viver o extraordinário, viver uma vida incrível, querer se reprogramar para viver uma vida extraordinária. Você sabia que tem pessoas que não vão despertar nesta vida? Você tem noção que elas vão morrer desperdiçando? E se eu tivesse morrido, eu nunca teria morado numa casa tão linda para chamar de minha como esta casa que eu moro? Eu nunca iria ter um lustre para chamar de meu? Eu ia morrer na sarjeta, na pobreza, na dificuldade, na doença? Eu nunca teria sentido e vivido o que era ser amada? Você vai aceitar? Não, eu não vou. Eu vou morrer sem aceitar ter o rosto, o sorriso, o cabelo, a beleza que eu sempre enxerguei aqui dentro quando eu fechei os meus olhos? Eu não aceito. Eu vou morrer acreditando que eu nasci para uma vida de merda, porque pessoas que nunca construíram merda nenhuma me fizeram acreditar que eu sou uma fracassada. Eu vou aceitar morrer sem nunca dirigir o carro dos meus sonhos? Você vai? Então você merece. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que tolera. Cada um tem a vida que aceita. Cada um tem a vida que aguenta. Cada um tem a vida que determina e escolhe viver. E paga o preço que tiver que pagar. Se eu tiver que fazer técnicas todos os dias, aula todos os dias, não interessa. Eu decidi que eu não vou passar por essa vida entrando no supermercado e não sabendo se o meu cartão de crédito vai passar. Meu filho me pedindo um tênis e eu não posso comprar. E a Elaine me fez acreditar que a vida é justa. Isso aqui é justo? É, a vida é justa. Porque a vida que você tem é totalmente aquilo que você se sente merecedor. É totalmente aquilo que você aceita. É totalmente aquilo que você se sente merecedor de ter. Então, a vida é justa. Se eu quero olhar para ela e dizer, meu Deus, como a vida é incrível, como a vida é justa, eu tenho que mudar quem eu sou. Porque a vida vai continuar sendo a vida, lá fora vai continuar sendo lá fora. As pessoas vão continuar sendo as pessoas. Eu não tenho controle sobre mudar os outros e nem preciso, para você ver o quanto Deus é perfeito. Ah, mas é o meu ex-marido que tem que mudar. Que ele morra. E não faz nenhuma diferença na tua vida. A única pessoa que tem que mudar é você. O outro não tem poder nenhum sobre você, nenhum. As pessoas só têm o poder que nós damos, o troféu que você deu, o poder que você deu. Ele me irrita. Então, qual é a culpa dele nessa história, vivente, ignorante? Ou seu boca aberta? Qual é a parte dele se ele te irrita? Ah, ele me incomoda. E o que ele tem a ver com isso? Ah, ele me estressa. O que ele tem a ver com isso, boca aberta? Não tem escapatória. O ignorante sempre vai ser você. Ah, mas ele fez isso. É? O que ele tem a ver com isso que eu não entendi? O quê? Deixa eu ver. Me ouve. Ouve. Fala aí mais um pouco, vítima de merda. Que eu não tô te ouvindo. Que mais? Que mais, vítima? Vítima, calma. Eu não tô te ouvindo. Fala mais alto. Não interessa. Viram como Deus é perfeito? Imagina se dentro das leis do universo, Deus escreveu a vida da seguinte maneira: o outro me afeta, o outro tem poder sobre mim, então que merda de poder eu tenho sobre a minha vida, Deus? Então quer dizer que eu tenho poder, mas eu não tenho, é isso mesmo, Deus? Qual é a pegadinha do universo? Oi? 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 O outro é exatamente aquilo que nos torna merecedores de uma vida incrível. Porque eu vou ter que me curar.
eu vou ter que limpar, eu vou ter que perdoar, eu vou ter que soltar, até não me afetar em nada. Porque aquilo que me afeta, aquilo que me afeta, aquilo que me afeta, aquilo que me destrói, aquilo que me desestabiliza, criou a minha realidade! E do meu vilão? Nada! Que legal! Ele me irritou, ele me incomodou, ele me xingou, ele me humilhou. E como você se comportou diante disso? Como? Parabéns! Bingo! Você entendeu o que é a vida? Ah, você se ofendeu. Isso, Elaine, mas eu me ofendi. Ah, tá. Você sabia que quando alguém te xinga, te humilha e você se ofende, você sabia que é porque você concorda com o que foi dito? Puta que pariu. Você poderia dormir sem essa. E dormir sem essa te colocaria no poder, né? Coitadinha de mim! Me humilharam, me feriram, me magoaram! Meu Deus do céu! Imagina você falando aqui no comentário, ô sua charlatã. Oi? Charlatão. É pra comer? Ou é pra dançar? Eu não tô entendendo. É pra quê? Não entendi. Qual é a lógica de alguém me chamar de charlatã e isso me ofender? Vai. Ô sua prostituta. Ô sua vagabunda. Ô sua charlatã dos infernos. Ô sua ladra. Tu acha que tá me ofendendo? Eu não tô nem entendendo o que você tá dizendo. Entrou aqui e eu acho que saiu por aqui. Ou por aqui. Porque nem filtro de significado acabou gerando. Mas e quando eu dei significado? Só existe uma forma. Quando eu concordo com a ofensa. Toma. Toma. Não concordo com a Elaine. Ah, tá. Vamos esperar 2, 3 diazinhos para um testezinho? Quero ver a vizinha te dando uma xingadinha. A coleguinha de trabalho. O chefinho. O maridinho. Para você ver, ignorante, como só te ofende aquilo que você concorda. Sabe quando na matemática 1 mais 1 é 2? Não tem como discutir. Aceita que dói menos. Aí tem um outro detalhe também, tá? Talvez nesse momento você não aceitou e você ficou bravinho comigo. Nossa, que burra! Eu não acredito nisso, porque eu estava ofendidinha. Me feriu, estava ofendidinha 15 dias atrás com fulaninho e fulaninha. Isso aí não é verdade. Isso aí só funciona para os extraterrestres, para uma capacidade individual de pessoas que têm, olhando para a esquerda, de repente tem 3 olhos, ou 3 narizes, ou 2 bocas. Como eu não sou essa pessoa, o meu universo é diferente. Agora eu vou rogar uma praga. No momento em que você concordar comigo, porque você se ofendeu com aquilo que você concordava, mas não sabia, você vai me pedir desculpa. E você não vai mais dormir. Você não vai mais viver. Você não vai mais se alimentar. Você não vai mais conseguir dormir. E você vai ainda por cima engordar enquanto você não vir dizer, eu vim te pedir perdão. Porque você já me falou tantas verdades, na minha ignorância dos livros que eu não li, dos conhecimentos que eu não tenho, dos cursos que eu não fiz, eu duvidei de você achando que eu era o gás da Coca-Cola. As máscaras estão caindo e tudo aquilo que você fala, que eu achava absurdamente o tamanho da tua loucura,
que deveria ser internada no hospício? Na verdade, a louca era eu. Perdoa-me, Elaine. A Elaine se sente chateadinha? Às vezes? Aham. E nesse momento, a única certeza que eu tenho é que em algum nível dentro de mim eu concordei com aquilo que estão dizendo. Puta que pariu. Então, Elaine, querida, minha linda, vamos lá curar aquilo que você se ofendeu? Vamos lá, meu amorzinho? Vamos, minha princesa? Porque foi isso que Deus fez. Para que o seu humano pudesse entender o que tem que curar nele e o mundo ser incrível, Deus disse: toda vez que você se ofender, você limpa aquilo que você sentiu, porque é aquilo que você concorda. Toda vez que você reclamar, julgar, humilhar, é aquilo que você está vendo em você no outro. Então procure o hospício naquele momento, porque você está vendo os teus defeitos no outro em forma de julgamento, crítica, humilhação e reclamação. Toda vez que você abrir a boca para reclamar, humilhar, se vitimizar, resmungar, atacar, entenda, é sobre você, é sobre você, é aquilo que está oculto, gritando, 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 é aquilo que está em ponto cego, é aquilo que está inconsciente, é você declarando para o mundo aquilo que você tem que curar. E aí dá uma vergonha alheia, né? E só até aqui, metade dos problemas do mundo seriam completamente resolvidos. Porque nós não temos, de fato, consciência, é inconsciente. Uma pessoa que foi abusada, ela carrega isso no ventre. Ela carrega, ela sente náuseas, ela sente tensão, ela sente dor. Ela se desconecta do corpo, ela vive de cabeça para cima. Porque sentir dor é sentir... É como se ela estivesse anestesiada. Ela vive anestesiada. Sem sentir alegria, sem sentir nada, porque sentir qualquer coisa é arriscado para aquilo que ela guarda dentro dela, e você vai viver com isso tudo até quando? Então é decidir realmente mudar. O campo não recebe o sinal. A vida dela fica estagnada, a vida dela fica congelada. Uma pessoa que foi rejeitada carrega a rejeição na garganta e no peito. Não consegue falar o que sente, ela engole, ela cala, ela se esconde. E quando tenta se expressar, a voz some, o corpo trava, porque falar é se expor, e se expor é ser rejeitada. E ela cocria, então, silêncio, invisibilidade, apagamento, porque o código manda, se esconda, se esconda, se esconda, se esconda, se você aparecer, você vai ser rejeitada. Então, o teu trauma não é o que aconteceu com você. O teu trauma é o código que ficou gravado dentro de você por causa do que aconteceu. Você não cocria o mundo como ele é. Você cocria o mundo através da tua ferida. Mas isso não é ruim, isso é maravilhoso. Porque toda vez que você enxerga algo lá fora, quando algo te dói, quando alguém te magoou... Gente, quando eu estava estudando tudo isso, meu ex-marido me chamou de desorganizada. E eu me considerava a pessoa mais organizada do mundo. Como é que eu soube que eu era desorganizada? Porque eu me ofendi. A primeira coisa que eu quis fazer naquele momento era dar na cara dele. Era dar na cara dele. Meu instinto era de me defender. Me defender dizendo: da onde que tu acha isso? Eu sou super organizada. Tudo que eu mais sou é organizada na vida. Olha se tem cabimento. Olha só que ridículo. Toda vez que você deseja se defender. Quando as pessoas falam algo que não tem nenhum significado, zero significado na tua vida, Elaine, você é uma charlatã, você acha que eu vou me defender? Charlatão é o quê? É um prato típico do Rio Grande do Sul para comer? Você acha que eu vou me defender? Não! É óbvio que não!
Toda vez que você quer se defender de algo, ali está gritando exatamente o que tem que ser curado. Qual é a lógica de alguém me chamar de desorganizado e ter me ofendido? Por que que eu me ofenderia? Qual é a lógica de eu ter me ofendido de algo tão estúpido e banal, tão idiota, tão raso, tão vago? Sua desorganizada. Por que me ofendeu? Por que eu quis me defender? Por que eu fiquei feridinha? Porque sim, eu era. Do contrário, tô cagando e continuo andando. Não tem absolutamente nenhum significado, nenhuma frequência, nenhuma emoção, nenhuma intenção, nenhuma conotação, nenhum significado, zero! A pessoa me falar, você desorganizar e me dá um copo d'água, não tem nenhuma diferença no pacote informacional de frequência dessas palavras. Quando tem vibração de cura, eu quero me defender. Eu fico puta. Eu quero falar. Eu quero discutir. Eu quero revidar. Eu quero responder. Eu tenho que me defender. E aí você vai entendendo o quanto a vida, de fato, é incrível. Opa, peraí, acho que eu sou desorganizada assim. Me ofendeu? Leva para casa que é teu. Deixa eu analisar aqui. Aquilo que eu não concordo é óbvio. Da onde que eu sou desorganizada? Tá louco? Eu poderia dizer para vocês, estão dando uma aula. Vocês acham que eu concordei com isso? Que eu sou desorganizada? Nunca. Mas peraí, Elaine, te chamar de desorganizada. Mais um. Te chamar de desorganizada, mas você ter desejo de se defender é igual a 2. Cala a boca, não discute, engole e cura. Acabou, cala a boca. Eu vou falar de novo. Elaine, você concorda? Nunca! Eu não! Claro que não! Sou extremamente organizada. E por que se ofendeu? E por que quer discutir? E por que quer se defender? Pronto, entendeu? mais 1. É esse o cálculo. Não discute. Toda vez que isso vir para o teu campo, o que você faz? Você vai compreendendo, entendendo quem é você, qual é teu lugar no mundo, como as coisas te afetam desnecessariamente que não deveriam. Quanto mais você se limpa, quanto mais você se conhece, quanto mais você desperta, quanto mais você entende quem você é, o que você, da onde você veio, para onde você vai, qual é teu lugar no mundo, qual é o teu propósito, mais extraordinária é a vida. Isso não tem nada de ruim, isso é incrível. É incrível, gente. É incrível você olhar para a chuva e dizer, meu Deus, que lindo. Olhar para o céu, que lindo, para a ventania, que lindo, para a noite, que lindo, para o céu, que lindo. É lindo você viver um estado de consciência onde a tua vida é contemplar a vida de tão extraordinária que ela é. E qual é a tua vida hoje? Problema, conta, angústia, milhões de problemas, isso não é a vida. Isso não é a realidade, isso não existe. Isto é a tua merda de vida. Merda. Olha para você e diga que merda. Porque enquanto você não entender que é uma merda e que você não aceita, você vai continuar vivendo ela. Essa vida foi criada pela separação da fonte, pelas crenças, pelos traumas, pelas curas que não foram feitas, pelo comportamento que você tem de ver o mundo de uma forma tão ruim. Mas o mundo não é ruim, você que é ruim. Quanto pior eu vejo o mundo lá fora, mais podre eu sou. Se eu estou vendo as coisas podres, as pessoas podres, as coisas podres, eu que sou podre. Porque no meu mundo, o mundo é incrível, o mundo é extraordinário, as pessoas são incríveis, as pessoas são extraordinárias, meu hater é extraordinário. As pessoas são incríveis, como que você pode ver as coisas ruins? E não adianta, você vai discutir comigo, você vai ter argumento.
A discussão, o argumento que você tem é o nível de consciência baixa que você ainda vibra. Ponto final. E acabou. E esse é o maior. Quanto mais você quer discutir comigo, esse é o maior indicador do nível de consciência baixa que você tem. Quem são as pessoas que me amam? Desculpa, mas são as pessoas que têm consciência alta. Quanto mais baixa a consciência do miserável, mais ele me odeia. Porque ele não quer ouvir a verdade. Eu sou o vilão dele. Eu sou o diabo dele. Porque a Elaine deu a ele a verdade sobre a vida. E ao invés de ele entender o quanto isso é incrível, o quanto isso coloca ele no poder de ser o que ele quiser, de viver uma vida extraordinária, ele é vítima de merda. O nível de consciência dele é tão baixo, mas tão baixo, que ele vê a ameaça e não a solução para viver o extraordinário. Quanto mais baixa a consciência, mais ela luta, mais ela está brigando com a realidade, uma realidade que é simples e fácil de mudar. E é por isso que hoje e amanhã são as últimas horas que você tem a oportunidade de se tornar um holococriador de sonhos e metas, que é entrar para o treinamento holococriação e literalmente iniciar uma vida nova. Uma vida onde você está no controle das suas emoções, aonde você está na programação da tua nova vida, aceitando, acolhendo e amando tudo que passou pela tua vida até hoje, sendo grato por ter nascido, sendo grato pela vida, pelas pessoas que fazem parte de tudo que você se tornou, tudo que você passou, compreendendo como essa engrenagem te trouxe a todo momento a uma vida incrível e você achava que era uma vida de tragédia, uma vida horrível, e na verdade tudo isso estava te tornando aquilo que você veio fazer nesse mundo. Você pode acelerar esse processo e se conectar mais ainda com Deus, se alinhar mais ainda com o propósito da tua alma, ou passar a vida inteira tentando, ou ainda por cima passar por essa vida sem ter conseguido. Mestra, todas as pessoas vão despertar? Não. Eu conheço muitas que já morreram involuída. Não entenderam o que era a vida, não viveram, não perdoaram, morreram no seu quadro de vitimização, fracasso, insegurança, menos-valia, incapacidade e ingratidão. Levaram para o túmulo os seus atores, seu pai, a mãe, o vilão, viveram uma vida miserável, quando, na verdade, escolheram estar aqui para o extraordinário, desperdiçando uma vida incrível. Não, não são todos que vão despertar, mas todos, sem nenhuma exceção, recebem o despertar. Mestra, todas as pessoas têm consciência? Aham. Mas nem todas sabem que têm. Puta que pariu. Mestra, todos vão despertar? Não. Mas todos são despertos. E aí existe um paradoxo muito longe quando eu te digo: todos têm consciência, mas não sabem que têm. Mas todos têm. Todos terão oportunidade de despertar, mas não sabem que são despertos. Isso, de novo, torna a vida completamente fascinante, a vida incrível. Então, o nosso corpo, ele renova as nossas células constantemente. A cada 7 ou 10 anos, por exemplo, quase todas as nossas células, elas são novas. A cada 90 dias, nossos átomos são praticamente todos modificados. Então, você continua sentindo. Se você continua sentindo as mesmas emoções, pensando os mesmos pensamentos, rodando os mesmos códigos, as células novas são construídas com os mesmos receptores antigos.
o que nós precisamos passar a fazer? Uma nova programação celular para as células que estão, para os receptores que estão nascendo todos os dias. Por isso que o nosso método, ele é científico. Nós atuamos com neurociência para fazer a reprogramação mental. Quando eu não faço essa mudança de frequência vibracional, as células, os receptores antigos, elas já nascem viciadas, já programadas com a programação antiga, já configuradas para repetir o padrão de cocriação. Então você tem um corpo novo, mas com um software antigo. E a única forma de mudar o software é mudar a emoção. Não é o pensamento. O pensamento é o início do software. É como se fosse assim, ó. Eu tenho um hardware, que é aquela caixa do computador, que não serve para nada se eu não tiver o software. Uau! É a mesma coisa. A emoção, quando você muda a emoção que predomina no seu dia, novas células são construídas. Então, olha só, a única forma de mudar o software que vai dentro do hardware, então a emoção é o software. O pensamento, o cérebro, é o hardware. Então, a única forma de mudar o software é mudar a emoção, não o pensamento. O pensamento é o hardware. Porque a emoção é ela que fala a linguagem, o vocabulário das células. Para eu chegar no meu corpo e mudar quem eu sou, eu tenho que ter reprogramação celular. Não é só o pensamento e não é só a emoção. E é por isso que pessoas com métodos simples e ineficazes, elas mudam um pouquinho, mas voltam a ser quem eras. Elas conseguem um pequeno resultado, que isso eu consigo com uma técnica de alta vibração, mas eu volto a ser quem eu era. Não houve mudança duradoura. Eu sou literalmente uma nova pessoa. A Elaine do passado que passou fome não existe em mim. Eu não tenho escassez na minha vida, eu não tenho fome, eu sou completamente uma nova pessoa, como se eu tivesse renascido numa mesma vida. As minhas células mudaram. Se eu tivesse mudado somente a nível de pensamento, eu estaria lá naquela vidinha de merda até hoje. Se eu tivesse mudado só a nível de sentimento, eu também estaria lá um pouquinho melhor, mas vivendo aquela vida, não a abundância infinita absoluta que eu tenho hoje. E é isso que você quer? Isso é holococriação de sonhos e metas. É o único método no mundo que reprograma a frequência vibracional. Porque para reprogramar frequência, exige uma ferramenta, um bisturi com precisão cirúrgica para isso. E esse bisturi existe um único no mundo, que é a técnica Hertz, que reprograma a frequência vibracional. E isso só existe em holococriação. Por isso que eu te falei, que você vai fazer holococriação nessa vida é óbvio. Você não tem que escolher ser holococriação, porque isso você vai ser. Aceita que dói menos. Você tem que entender se você vai decidir hoje ou se você aguenta essa vida. Mais um mês, uma semana, um dia, dois, ou está na hora de você assumir o teu lugar no mundo, o propósito da tua alma, aquilo que você nasceu, aquilo que você veio fazer, aquilo que você veio construir, aquilo que você veio viver, e parar de ser refém das desculpas que você dá, das pessoas que nunca construíram nada, que se metem na tua vida e que você simplesmente aceita porque precisa de validação, precisa de aprovação dos outros. Você não veio para ser validado. Você não veio para ser aprovado. Você já pensou se eu dependesse de aplauso de alguém para ser quem eu sou? Dane-se todo mundo. Eu não vou permitir que nada nem ninguém me impeça de viajar com os meus filhos para onde eu quiser, porque para viajar com os meus filhos, dar a eles a vida que eu quero, eu preciso fazer o que tem que ser feito e não aquilo que as pessoas querem que eu faça. Ai, olha o vocabulário da Elaine. Oi? Desculpa, não estou te entendendo. Você quer me dizer que você está frustrada com a expectativa que você tinha em relação ao meu vocabulário, de como que você gostaria que eu fosse a mestra dos sonhos para você? Ah, desculpa, não sou. E nem nunca você.
Porque uma coisa que eu não preciso é ser o que os outros gostariam que eu fosse. Se eu mudar quem eu sou para te agradar, eu rodei na prova da vida. Eu não estou aqui para agradar você. Dane-se você. Eu estou aqui para ser quem eu vim ser nesse mundo. E ponto final. Eu não vou mudar quem eu sou para agradar ninguém. É você que está no lugar errado. Se eu precisar de aprovação, validação, aplausos para ser a treinadora que eu sou, aí eu precisaria do meu próprio curso para me curar. É disso que nós estamos falando. Você não se frustra com as pessoas, não se decepciona com as pessoas. Você se decepciona com o arquétipo de perfeição da expectativa que você criou de como que você gostaria com que o outro fosse. E cada um é do seu jeito. Perfeito do jeito que ele é. Então, quando você muda a emoção que predomina no teu dia, as novas células são construídas com novos receptores. E é isso que nós fazemos em holococriação. E em meses, em poucos dias, você tem literalmente um corpo novo, com uma química nova, com uma frequência nova, com uma cocriação nova. Você reprogramou o código na carne, nas células, na biologia, e a realidade muda. Porque o transmissor mudou. O transmissor é a frequência que você passou a emanar com o nosso método, com as nossas ferramentas, do jeito certo. E automaticamente aquilo que você passa a receber do universo também muda. Porque você só pode sintonizar, acessar e materializar aquilo que está de acordo com a frequência que você está vibrando. Escassez só pode cocriar escassez. Quando que você cocria escassez? Quando você reclama, quando você se vitimiza, quando você julga, quando você ataca, quando você se angustia, quando você se desespera. Desespero é a maior fonte de falta. Quando que você cocria dinheiro? Quando você está alegre, quando você está harmônico, quando você está aceitando, perdoando, contemplando, apreciando em estado harmônico de vibração. Mas eu não sou assim. Bem-vindo ao meu mundo, eu também não era. Você aprende. Assim como você aprende que 1 mais 1 é 2, você aprende a ciência mental, você aprende a ciência da felicidade, você aprende a ciência da abundância, porque o nosso cérebro, ele aprende. Isso se chama neuroplasticidade. Até o último minuto da tua vida. Se você tiver um dia de vida e você aprender um joguinho novo no celular, você aprendeu. Essa é a capacidade do nosso cérebro. Morreu amanhã, mas aprendeu. Para você ver como o cérebro ele não envelhece. Ele tem uma capacidade de autorregeneração, de plasticidade, de aprender, renovar, mudar a cada nanosegundo. Então, se é isso que você entende, que você precisa, que você gostaria, que vai trazer a felicidade, aquilo que você buscou uma vida toda, que você quer mudar, que você quer viver uma vida incrível, que você quer ser um holococriador, as vagas extras para o treinamento holococriação reabriram por algumas horas, tá? Você que está aqui no YouTube, basta você clicar no link que a equipe está passando. Você pode pagar em 12 vezes no cartão, no boleto, no Pix, no cartão de crédito, pode parcelar, enfim, o que você não pode é não fazer. Vai lá e fala com a equipe, vê quais são as condições de pagamento, veja como é que você pode pagar, como é que você pode entrar, e esse é o teu momento, como eu falei, decida, daqui 30 dias, que vida que você está vivendo, quem você quer ser, como que você quer ser visto pelos outros, reconhecido pelas pessoas, como que você quer se sentir, e é essa decisão que a gente toma, ok?